A senhora tá aí? Esperando ela entrar aqui. Ela tá trancando. Tá travando pra caramba. A professora disse que tá trancando o note dela. Vou pedir pra ela entrar com o celular, vamos ver. Beleza, senhor. Agora eles estão aproximando muito mais as aulas via Zoom das aulas normais, porque agora até troca de período tem. Pois é, né? Essa é a ideia. Good morning. Semana que vem vai ter 2 aulas. Good morning, Puxa vida. teacher. Good morning, teacher. Good dia. Good morning. Good dia. How are you? Desculpa tudo aqui. E eu não tinha comentado pelo celular, porque eu vou projetar o PowerPoint aqui pra vocês, aí tinha que ser pelo PC mesmo. I'm fine, and you? How are you doing in this quarantine? Como é que vocês estão indo aí nesse período de quarentena? Gente, no início tava legal, mas agora já tá ficando chato a quarentena, não sei pra vocês. Já não sei mais o que eu Tá faço. normal. Tava chato. Isso tava legal ficar em casa, né? Sem fazer Não nada, aguento até mais. porque enchia a gente de tarefa. Tava legal, né? Mas Pra mim tá tranquilo. se não encher a gente de tarefa, eu já falei, ih, vai dar ruim isso daí. Perigoso dessas. Certo, vamos à Pra mim, nossa eu já sabia chamada. que ia dar ruim. Porque eu sou aquela pessoa que se sai muito bem nas provas, mas esquece um monte de trabalho e um monte de tema. Então eu já sabia que a partir do momento que a aula se resumisse a isso, eu ia me ferrar. Eu tava por aqui. Isso é uma verdade, Gustavo. Você sempre esquece das tarefas. Terei que concordar com você. Ih, revelações aqui. Deixa eu abrir aqui e fazer a chamada, né? Que os professores estão fazendo a chamada. Começar pela 91, pode ser? 91 aqui. Eu vou fazer aqui pelo celular, certo? Tô com o site aberto aqui no celular. A Aidira tá por aí? Não? A Aidira acho que não, né? Ninguém sabe o paradeiro do Adir. Ana Júlia? Não? Andrei? Não? Anthony? Aqui. Anthony está presente. Augusto? Augusto não? Carla? A Carla tá ali.
Jonathan. É aqui como pega em foto. Jonathan, não? Não. Jonathan, não. Eduardo. Não? Também não. Gabriel Fortes. Não? Gil. Jeane. Guilherme. Henrique. Aqui. Henrique está presente. João Pedro. Aqui. João Victor. Aqui. Larissa. Presente. Lecelli. Não. Maria Eduarda. Presente. Good morning, class. Good morning. Niklas. Não. Pedro Henrique. Aqui. Pedro Henrique presente. Renata. Renata não? Presente, senhora, eu falei. Ah, tá. Presente. Renata presente. Juan. Não. Juan não. Tô aqui, ó. Juan tá aí? Juan presente. Isso? Não, senhora. Não, senhora, quem falou foi a Di. Ah, foi o Adir. Ah, tá. Tá, então Adir presente, Juan ausente. Sim. Rúbia. Aqui. Sara. E aí? Tamara. Aqui. Vinícius. Aqui. Yuri. Eu. João Vitor. Não. E Gustavo. Gustavo Dumont. Não? Certo. Chamada da 92 agora. Meu pai. Ágata. Não. Ana Beatriz. Sim, né? Aqui. Uhum. Ana Luísa Ribeiro. Não. Ana Luísa de Oliveira. Ela tá presente, mas não tá conseguindo falar. Tá dando Tá, problema certo. no microfone. Caroline. Não. Aqui, senhora. A Caroline tá aí, presente. Eduarda. Não. Enzo. Presente. Welcome, Enzo. I miss you. Ezequiel. Ezequiel. Aqui. Aqui. Francine. Não. Gabriela. Aqui. Gabriela presente. Giovana. Aqui. Não. Giovana presente. Gustavo Soares. Aqui. Gustavo Moreira. Presente. Helena Salati. Aqui. Helena de Oliveira. Eu. Isadora. Aqui. Jame. Não. Júlia. Presente. Juliana. Presente. Camille. Camille não. Kimberly. Também não. Maria Eduarda Ourique. Aqui. Maria Eduarda Nascente dos Santos. Aqui. Maria Eduarda Silva. Não. Matheus. Não. Nicolas. Pablo. Bom dia, senhora. Bom dia, good morning. Rafael. Presente. Rodrigo.
Rodrigo não. Rodrigo tá presente? Rodrigo, sim? Sim, né? Rodrigo. Eu juro que eu ouvi um eu. Ruchelli. Ruchelli não. Suami. Não. Tarsila. Presente. Vitória. Presente. E Igor. Igor não? Certinho, pessoal. Bom, galera, então a nossa ideia de hoje é nós começarmos o nosso primeiro conteúdo da Unit 3, da unidade 3, certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Acredito que vocês estejam ouvindo os cachorrinhos no fundo. Certo. Nossa, parou. Profi, Oi. Gabriel Mota tá aí, tá? 91. 91, tá, Gabriel Fortes. Tamara Rosa e Gabriel Mota. Tá, deixa eu só revisar aqui. Senhor, acho que tem um cachorro morrendo aí, senhor. Ai, parou um motoqueiro bem aqui na frente. Eles não podem ver uma moto. Deixa eu ver aqui, o Gabriel Fortes. Tá, Gabriel Fortes, presente. E a Tamara sim, já tinha colocado presença. Certinho. Então, pessoal, podemos começar então? Então, esse é o título, né, do nosso primeiro e novo conteúdo, certo? Da unidade 3, onde nós iremos trabalhar o verbo modal would. Ali no primeiro bimestre, a gente trabalhou primeiro com a questão dos dois tipos de futuro, né? O futuro próximo, o futuro distante. Depois, na unidade 2, trabalhamos com os dois tipos de passado, que é o passado simples e o passado contínuo. E agora a gente vai entrar um pouquinho na questão do would, né? Que ele pertence ao grupo dos verbos modais, tá? Ele é o primeiro verbo modal que nós iremos trabalhar. E a partir ali da unidade 4 em diante, também iremos trabalhar mais alguns outros. Então, o título da nossa unidade é Would you like to travel with me? Você gostaria de viajar comigo? Então, nós temos ali algumas imagens relacionadas a viagens, né? Nós temos ali imagens de passaporte, né? O letreirozinho, né? Que nós temos lá no aeroporto, quando a gente vai embarcar. Alguns pontos turísticos bastante comuns. Ai, deixa eu só fechar aqui o meu arco, só para não ficar dando barulho. Deu. Voltando então. Então nós temos ali, né, o título da nossa unidade, que ela começa propriamente dita já com o would, e nós vamos ver algumas situações onde a gente pode utilizar ele, né? São várias situações. Em inglês é bastante comum que uma palavra ela tenha mais de um sentido, mais de um uso, mas o livro ele sempre focaliza em apenas um sentido, até para não confundir muito a mente de vocês. Ele foca geralmente no sentido mais usual dessa palavra, mas há outras possibilidades que nós temos de usar ela em outras situações diferentes da que o livro propriamente dito apresenta, tá? Então, como vocês sabem, essa parte vermelhinha aqui do livro é sempre a parte do conteúdo, né? Geralmente a parte gramatical, que é cobrada na prova de vocês. Então, ali na Unit 3, essa parte está na page number 48, está na página 48. Então, esses são os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa unidade. Começando ali pelo primeiro, que é Would you like, né? Que ele serve geralmente para fazer um polite invitation, ou seja, um convite de maneira educada. Então, depois de nós vermos o uso do would, nós vamos entrar ali na parte countable and non-countable adjectives, que são os adjetivos contáveis e não contáveis. Depois vamos trabalhar um pouquinho ali a parte how far e how long, que são dois inícios de perguntas que são referentes à distância e a tempo. E por último, nós vamos revisar ali os adjetivos tanto na forma comparativa quanto na forma superlativa, que isso é um conteúdo que a gente trabalhou
lá no 8º ano, mas que ele é trazido agora no 9º ano só para a gente revisar e fixar ele, tá? Mas ele é mais uma revisão porque vocês já viram ele no passado, tá? No 8º ano. Então, entrando aqui no nosso conteúdo propriamente dito, o modal would, né? O verbo modal would. Ali nos diz que o verbo modal, ele tem a função de ser o verbo auxiliar, né? Ou seja, ele auxilia o verbo principal da frase. E que algo interessante a respeito do would, que ele é o passado do verbo will, né? Lembra que lá na primeira unidade, nós vimos que o will é o verbo auxiliar para nós construirmos frases no futuro distante, né? Então, que a presença do will na frase dá a ideia de que aquela ação irá ocorrer num futuro, né, geralmente mais distante. Mas lembrando também que a gente viu que o will tem outras aplicabilidades também. A gente usa ele também em outras situações. Mas no livro, a ideia principal é que o will é o futuro distante, né? E o would, agora na unidade 3, ele é o passado desse verbo. Então, por exemplo, I will buy that car. Eu comprarei aquele carro, né? Então, a presença do will está indicando que a ação de buy, de comprar, vai ocorrer no futuro. Então, essa mesma frase, simplesmente colocando o will, virando would, né, no passado, fica I would buy that car. Eu compraria aquele carro. Então, dá uma ideia de passado, que essa situação poderia acontecer, só que no tempo passado, né? Então, qual é a diferença do will para o would, né? A diferença é que o will, ele indica algo que irá acontecer no futuro. E o would indica algo que aconteceria no passado, né? Tipo uma situação hipotética que poderia ter acontecido. Então, assim como acontece com quase todos os verbos auxiliares, que nós vamos começar a trabalhar agora, os verbos modais, o would, ele não tem uma tradução por si só, tá? O significado dele é sempre, depende do verbo principal da frase, né? Assim como, por exemplo, o will, sozinho numa frase, ele não tem significado. Ele precisa do verbo principal, né? Que dá o sentido, né? Então, ali no caso do exemplo é I will buy. Então, o verbo é buy. Então, dá a ideia que a ação de comprar vai ocorrer no futuro. Então, essa é a função dos verbos modais e dos verbos auxiliares, né? Eles ajudam o verbo principal a ter um sentido específico. No caso do will, ele ajuda o verbo buy a ter um sentido de futuro. E no caso would, está indicando que o verbo buy poderia acontecer. A ação de comprar poderia ter acontecido, só que no tempo passado, certo? Então, indo adiante. O would, ele é utilizado também para indicar outras situações, como possibilidade, para a gente pedir algo de uma forma educada, né? Fazer referência a alguma situação hipotética. Então, esses são alguns dos usos, algumas das situações onde nós usaríamos o would, né? E ele é um dos verbos modais mais importantes, né, da língua inglesa. Ele é um dos verbos mais utilizados, porque a gente pode utilizar o would para falar de possibilidade, para fazer pedidos educados, para fazer referência a alguma situação hipotética. Então, todas essas situações eu posso construir frases utilizando o would. Mas a situação específica que nós vamos trabalhar no livro de vocês é fazer pedidos de forma educada, né? Então, o livro ele focaliza muito nessa situação, utilizar o would para fazer pedidos. Mas para vocês saberem, a nível de conhecimento, ele tem outras aplicabilidades, outros usos, tá? Então, exemplos, né? Aqui eu coloquei um exemplo de cada situação onde eu posso usar o would. How would you do that? Como você faria isso? Né? Então, é uma possibilidade, né? Eu quero saber, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho de alguma matéria, né? Que eu não estou entendendo muito bem. Então, eu pergunto, how would you do that? Como é que você vai fazer isso, né? Então, tu tem N possibilidades. Às vezes, ali no Class, a gente diz, pessoal, tu pode fazer no Word, tu pode fazer no caderno. Então, tu tem possibilidades diferentes, né? Então, vamos supor que eu postei ali uma última atividade e eu disse, pessoal, tu pode fazer tanto de forma online, né? Utilizando o Word, ou tu pode fazer também de forma escrita no teu caderno, caso tu não consiga fazer no Word. Então, eu te pergunto, how would you do that? Como você faria isso? Né? De que forma tu vai fazer? Então, é uma pergunta que indica uma possibilidade. Outro exemplo de outra situação com would também. Would you help me, please? Você poderia me ajudar, por favor? Então, eu estou fazendo um pedido de uma forma educada. Né? Então, um would, geralmente,
quando é em sentido de pergunta, é sempre de uma maneira bastante educada, uma maneira bastante polida, né? Diferente, tipo, tu chegar direto e falar, tu pode me ajudar? Isso é uma maneira mais direta, que nós geralmente utilizamos o can, né? Can you help me? Você pode me ajudar? Então, é uma maneira mais informal. Já o would é uma maneira mais educada, mais polida. Por exemplo, falar com a minha avó. É pessoas que tu tem que ter uma educação maior, né? Outro tipo de frase com would. Would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café? Então, tu pode utilizar o would para estar oferecendo alguma coisa para a pessoa, né? E a última situação, she would buy a house on the beach if she had money. Ela compraria uma casa na praia se ela tivesse dinheiro, né? Então, no caso, é uma situação hipotética, né? Se ela tivesse dinheiro, hipoteticamente falando, ela compraria uma casa na praia, né? Então, uma situação hipotética. Então, são essas quatro situações que nós podemos utilizar frases com would. Posso utilizar para falar sobre possibilidades, para pedir algo, para oferecer algo e para falar sobre uma situação hipotética que poderia ter acontecido no passado, mas geralmente não aconteceu, certo? Mas, como eu falei para vocês, o que o livro traz para vocês, o contexto, né, que nós trabalhamos na unidade 3, é o contexto de fazer convites, né, onde tu oferecer algo para alguém. Então, vocês não vão ver no livro, geralmente, frases com would referente a possibilidades, a situações hipotéticas. Essas possibilidades aqui a gente não vai trabalhar, tá? Mas é importante vocês saberem e estarem conhecendo. Então, seguindo aqui adiante. Então, para nós construirmos frases com would, nós podemos fazer nas 3 formas, tanto na forma afirmativa, quanto na forma negativa, quanto na interrogativa, né? Então, eu posso fazer afirmações, posso dizer que não quero oferecer algo, não quero convidar, ou não quero aceitar algum convite, ou também posso fazer uma pergunta, né? Oferecendo algo para alguém. Exemplo ali, they would buy this house. Eles comprariam esta casa, né? Então, ali, algo bastante importante, o would, ele pode ser contraído, né? E a contração dele é que praticamente toda a palavra some, né? Então, fica somente o de e o apóstrofo, né? Então, ao invés de eu falar they would buy this house, eu posso falar they would, só com som de de, buy this house, né? Então, é a contração. Tu junta ali, né? Praticamente extingue toda a palavra e fica somente com o de e o apóstrofo. E isso indica que foi juntado, né, o they mais a palavra would, tá? Então, é bastante comum vocês verem mais da forma contraída, né? Então, a forma contraída, saibam que a contração de would é somente o apóstrofo com o dezinho ali, tá? Então, em inglês, isso é a coisa mais comum de se encontrar, as contrações. Algo bastante importante que eu esqueci de mencionar para vocês é que o would, ele se equipara na nossa língua ao futuro do pretérito do indicativo, né? Então, o português é meio chatinho assim. Para a gente entender o que é o futuro do pretérito do indicativo, ele é basicamente todos os verbos que terminariam com ria. Faria, gostaria, compraria, beberia, iria, tá? Então, essa terminação corresponde ao futuro do pretérito do indicativo, né? E agora fala, pergunta, né? por que um nome tão complicado para uma coisa tão simples? Pois então, né? Ontem, quando eu estava lendo assim, eu vi, o verbo modal would corresponde na nossa língua ao futuro do pretérito do indicativo. Eu, what? Né? O que é isso? Porque, tipo, a minha formação não é letras português e letras inglês, como geralmente é, né? A minha formação é letras inglês e literatura inglesa. Então, às vezes, quando eu vou ver algumas equiparações, né, do inglês para o português, eu tenho que ir atrás para tentar entender, porque nem eu tinha entendido. Mas então eu resumi na minha mente assim: o futuro do pretérito do indicativo na nossa língua é os verbos que terminam com ria, tá? Então, para mim ficou fácil, acho que vai ficar fácil para vocês também. Então, ele é um tempo verbal equivalente à nossa língua, né? A gente também tem, né? Só que em inglês é mais fácil, né? É modal would, ao invés de ser futuro do pretérito do indicativo. Então, ali, todos os verbos terminam com ria. É uma situação que poderia acontecer no passado, mas geralmente não aconteceu. Uma hipótese no passado.
frases negativas. A gente só coloca o not como de praxe. Vocês já são careca de saber, sempre, né? Após o verbo auxiliar, em questão, que nesse caso é o would. Então, frase negativa ficaria they would not buy this house. Eles não comprariam essa casa. Então, essa situação, hipoteticamente, não aconteceria no passado, né? De repente, eles não gostaram, não têm dinheiro, né? Ou forma contraída, né? A gente pode juntar o would mais not, que fica wouldn't, né? Então, they wouldn't buy this house. Eles não comprariam essa casa, né? Então, a forma mais comum que se vê é wouldn't, né? Então, a forma contraída. E por último ali, nós temos a nossa frase interrogativa, certo? A nossa pergunta, que como praxe também a gente sabe que para fazer perguntas, a gente transfere o verbo auxiliar pro início da frase. Isso é uma regra no inglês, tá? Sempre o verbo auxiliar ou o verbo to be do tempo verbal em questão, para fazer uma pergunta, ele é transferido pro início, né? Então, isso indica que é uma pergunta. Então, para eles, isso faz muito sentido e eles seguiam muito por isso. Quando a minha pergunta começa com a posição do verbo auxiliar trocada, né, no início, eu sei que é uma pergunta, né? Por isso que eles têm tanta dificuldade na nossa língua. Porque na nossa língua a frase é tudo igual, né? Tanto na afirmativa quanto na interrogativa. Tipo, nós falamos, eles comprariam esta casa, afirmando. E, para fazer pergunta, é a mesma frase. Eles comprariam essa casa? Então, para eles não tem uma modificação na frase, o que para eles não faz muito sentido, né? Na escrita, tu pode ver que a afirmativa tem um ponto final e na interrogativa tem um ponto de interrogação, né? É a única diferença, a pontuação na escrita. E na fala, a única diferença é a entonação. Eles comprariam essa casa. Estou afirmando. Eles comprariam essa casa? Estou perguntando. É a mesma frase. E para eles entenderem isso é muito complicado, né? Porque eles têm essa questão do verbo auxiliar, que troca de posição quando é pergunta, então eles sabem que é uma pergunta. Então, quando tu visualiza o verbo auxiliar no início, tu vendo a escrita, tu entende que é uma pergunta, e quando tu inicia a pergunta também na fala, começou com o verbo auxiliar, então eu sei que é uma pergunta. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença da estrutura, né, do inglês para o português, e por que para eles é mais fácil. Porque quando o meu verbo auxiliar está no início, é uma pergunta. Para nós, não. É só a diferença de pontuação e de entonação. Por isso que a nossa Inclusive, língua... eu gostaria de me manifestar aqui, porque eu também acho mais complicado na fala ter só diferença de entonação. Porque eu, quando estou animado, eu falo com bastante entonação. Agora, quando eu tô mais calmo, eu já tô menos agitado, tem vezes que eu tô fazendo uma pergunta e parece que eu tô afirmando. Exatamente. Tipo, isso acontece muito, né? Tu fala alguma coisa, a pessoa acha que tu tá perguntando e tu tá afirmando, ou vice-versa, né? Ou tu tá perguntando e a pessoa acha que tu tá afirmando. Então, isso é um dos tabus da nossa língua, né? Por isso que quando alguém vai aprender a nossa língua, para eles não faz sentido nenhum, né? Uma frase ser igual, tanto na forma afirmativa quanto na forma interrogativa. Isso tem que te guiar somente pela entonação ou somente pela pontuação. Então, para eles, isso não faz sentido, né? Porque eles têm esses macetezinhos que indicam, né, o tempo verbal da frase, ou que tipo de frase que é. Então, eles seguiam muito pelos verbos auxiliares, né? Então, só para vocês entenderem, né? Que foi para eles, se a gente acha que aprender inglês é difícil, para eles é muito mais difícil, né? Tem até o canal que eu sigo da professora... eu vou esquecer o nome agora do canal, mas ela é bem engraçada. E ela é norte-americana e ela faz Minha professora gringa? Não é minha professora gringa. Isso. E ela faz vários vídeos, assim, de coisas que pra ela não faz sentido nenhum. Um dos vídeos que eu achei mais legal, assim, muito massa, é o aumentativo e diminutivo. Tipo, bonitão, bonitinho, né? Agora, bonita, bonitona. Ela, por que é bonitona? Tipo, ela faz um vídeo que tu te fina rindo. Então, pra ver que certas coisas, pra eles, assim, não faz sentido nenhum na nossa língua, né? Às vezes, as coisas em inglês tu consegue entender o sentido bem mais fácil, mas as coisas em português não tem, tá? Então, português, assim, nossa, sou uma negação. A nossa atividade de hoje, então, pessoal... eu preciso que vocês façam a leitura desse texto aqui. Vocês conseguem ouvir o áudio dele também na página 40, tá? O áudio dele é a faixa 20 desse linkzinho aqui, que é o linkzinho dos nossos áudios, tá? E esse texto, ele vem falando sobre... Ele é tipo um convite, né? Para adolescentes para irem visitar
Washington, né? Então ele fala algumas coisas bem interessantes. Ele fala assim: Yes, I would love to. Sim, eu adoraria. This is exactly what most people are thinking. Isso é exatamente o que a maioria das pessoas está pensando. But then the excuses come. I would like to, but I can't. Mas então as desculpas vêm. Eu gostaria, mas eu não posso. I'd like to, but I don't have any money. Eu gostaria, mas eu não tenho nenhum dinheiro. Então pode ver que nessa segunda frase aqui, o would, ele já aparece contraído. Na primeira frase ali, ele aparece inteiro, né? I would like to. E na segunda ele já aparece contraído. I'd like to, but I don't have any money. Eu gostaria, mas eu não tenho nenhum dinheiro. I'd like to, but I have to attend the school. Eu gostaria, mas eu tenho que comparecer à escola. Well, forget the excuse and take a few minutes to start making a lot of plans. Bem, esqueça as desculpas e tire alguns minutos para começar a fazer muitos planos. Include the White House and the Capitol Building, the monuments and memories along the National Mall, Arlington National Cemetery and Mount Vernon, the home of the George Washington. Então ali ele fala sobre os pontos turísticos que tu pode encontrar, né, lá em Washington, tipo a Casa Branca, o Capitol Building, que é o edifício do Capitólio, o edifício do Capitólio, que é esse aqui que tá com a bandeirinha aqui na frente, meio redondinho, ele é tipo a Assembleia Legislativa dos Estados Unidos, né? Então é lá onde os senadores, deputados se reúnem e discutem as leis e as coisas, né? Então ele fala sobre a Casa Branca, fala sobre esse Capitol Building, que é o Capitólio dos Estados Unidos, fala sobre ali o local onde fica o monumento do Lincoln. Então, os pontos turísticos que tu pode visitar lá. There are a lot of places to put on your itinerary. You can have the best vacation ever and visit the most exciting tourist attractions in Washington, D.C. Então, ele finaliza dizendo, tem muitos lugares que você pode colocar no seu itinerário. Você pode ter a melhor férias, né? As melhores férias de todas e conhecer muitas atrações turísticas em Washington, D.C. Então, ele é, né, um convite, né, para estar conhecendo, né, a capital lá de Washington, D.C. Então, depois de fazer a leitura do texto, tá? Vocês podem ouvir o áudio, né? É a faixa 20. Vocês têm que somente ali no exercício 1 completar com true or false, tá? Só ler ali as frases referente ao texto e marcar com true or false. E a última atividade está na page 41, na página 40, certo? Também ali tem os diálogos, onde vocês podem estar fazendo a leitura e podem estar ouvindo também, na faixa 21. E a tarefinha ali seria uma atividade em duplas, tá? Mas eu adaptei ela. Vocês teriam que fazer uma pergunta, né? Se nós estivéssemos em sala, vocês fariam uma pergunta ou 3 convites, né? Sobre algum lugar, alguma coisa que você gostaria que o amigo de vocês fizessem com vocês, tá? Então, por exemplo, que nem eu coloquei ali, would you like to see the sunset? Você gostaria de ver o pôr do sol, né? Isso é muito comum, né? Geralmente nas férias, quando a gente tem mais tempo, nós vamos, quem é ali da região de Porto Alegre, e até acho que o pessoal de Viamão, muito comum, vamos lá para a orla do Guaíba para ver o pôr do sol, né? Então, se tu fosse convidar alguém, tu usaria o would para estar fazendo esse convite. Então, eu não vou pedir que vocês coloquem a resposta, porque o exercício ele exige isso, né? Você formularia a pergunta, o convite para o amigo e anotaria a resposta dele, né? Então, como a gente não vai fazer em dupla, né? Pode fazer somente as 3 perguntas, né? 3 convites. Pensa em 3 situações hipotéticas que você gostaria de estar fazendo e formula ali 3 perguntinhas com o would, certo? Então, bem tranquila, bem simples as tarefinhas de hoje. Só marcar ali true or false no exercise number 1 e o number 3, só fazer 3 perguntinhas, né? 3 convites, né? Para algum amigo de vocês no contexto de férias, né? Planejamento de férias. Se a pessoa gostaria de tal coisa, iria em tal lugar. Certo? Alguma dúvida? Algum choro? Lamentação? Não? Tranquilo? Então, gostaria de terminar nossa aula de hoje com essa frase aqui, que para mim fez bastante sentido, e ontem eu até fui pesquisar, né, sobre a autora dessa frase. Ela tem uma biografia muito interessante, onde ela diz, I would rather walk with a friend in the dark than alone in the light. Que seria, eu prefiro caminhar com um amigo no escuro do que sozinha na claridade, né? Isso nos remete bastante à importância de nós sermos amigos, né? Amigos de verdade,
Muitas vezes a gente sabe que quantidade de amigos não é necessariamente qualidade. Que a gente tendo um amigo, né, de verdade nessa vida a gente já ganhou muito. Então que a gente possa, né, nesse momento de quarentena, preservar os nossos relacionamentos, tanto de amizade quanto familiares, e que a gente sempre lembre, né, que a gente não está sozinho, né, nesse mundo. Por mais que algumas vezes a gente se sinta sozinho, sinta que o mundo virou as costas para nós, ou que tem uma conspiração e que nada dá certo, a gente sempre vai ter uma pessoa, né, que vai nos apoiar, seja pai, seja mãe, seja um amigo, né, que a gente sempre possa lembrar que está pronto para nos ajudar. E a autora dessa frase é Helen Keller, né? Eu li um pouquinho ontem sobre ela porque me chamou a frase e eu fui atrás ali na Wikipedia e eu vi assim que ela tem uma biografia incrível. Ela foi autora, ela foi escritora, ela foi a primeira mulher surda muda, né, a ter um bacharel, né, a entrar na faculdade. Ela fez diversas ações humanitárias, ela lutou pelos direitos das mulheres, direito dos negros, enfim, nossa, ela foi condecorada nos 5 continentes do mundo. Então, sim, se vocês tiverem um tempinho e forem ler sobre ela, vale a pena. Ontem eu abri ali na Wikipedia e achei muito legal toda a biografia dela. Ela morreu com 87 anos e nesses 87 anos dela, ela tem um monte de formações e um monte de premiações e muitas coisas bacanas que ela fez em vida, né? E que a gente possa ser, assim, né, pessoas de luz, né, pessoas iluminadas, e que a gente venha a esse mundo para fazer a diferença. Esse é o meu desejo para vocês. Sei que você tem um potencial incrível dentro de vocês. E a gente sempre espera, né, que os nossos alunos, daqui a 5, 10 anos, a gente veja eles brilhando, né? Que a gente veja que a gente possa ter feito um pouquinho de diferença na vida deles. Então, esse é o meu desejo. Estou sentindo muita falta de vocês, né? É algo bastante atípico. E como o Gustavo falou, aqui através do Zoom, a gente consegue ver os rostinhos de vocês, né? E consegue ter algo aproximado e similar do que a gente tinha na sala de aula. Certo, galera? Então é isso por hoje. Fazemos 20 minutinhos de aula ali, né? Que eu vou deixar para vocês estarem fazendo. 20 não, né? Que o Zoom é 1 hora, mas o período é de 50 minutos. Então seria 10 minutinhos, tá? Para vocês estarem fazendo a atividade. E eu permaneço também à disposição ali no Telegram, caso vocês tenham alguma dúvida. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, perguntar. Só quero fazer um comentário que quando tu falou de quantidade e qualidade na questão de amigo, eu fiquei imaginando uma cena que era uma pessoa chegando e falando assim, ó, não, eu tô passando por um momento meio difícil, esse amigo meu não tá me apoiando, não sei o que tá acontecendo, a qualidade dele não tá muito boa, acho que veio com um defeito de fábrica. Ah, mas é bem assim, mas tipo, algo que eu acho bastante interessante, tipo, no filme da Barraca do Beijo, acho que grande parte aqui já viu, quando eles brigam ali, quando eles não se entendem, né, que eles têm aquela ação possessiva, na amizade é muito comum, né, a gente não se entender, né, cada um é um universo, cada um pensa de um jeito, né, mas o importante é que apesar dos pesares, apesar dos conflitos e das brigas, que a gente consiga preservar esse laço, né, que é tão importante, né, a gente sabe que um amigo, ele é como se fosse um irmão, né, a gente acaba ganhando um irmão, só que não de sangue, e hoje em dia isso é um sentimento que está ficando cada vez mais raro. E se vocês têm eles, preservem, né? Que é um presente de Deus. Certo? Não sei se podemos encerrar então e partir para a atividade. Eu fico ali no Telegram. Pode ser? Tá? Vou encerrar então aqui a nossa reunião. Tá, galera? Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Acabou, Ai. Pronto. Pode descer. Tá.